16º Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica. Avaliação das condições de higiene oral de indivíduos diabéticos atendidos no serviço odontológico da Faculdade de Odontologia da UFRN. Apresentadora Lídia Nara Marques de Araújo, coautores Eduardo Aleixo e Janaína Lemos, pesquisa sob orientação do professor Bruno Gugel, Centro de Ciências da Saúde e Departamento de Odontologia. A associação entre as doenças periodontais e doenças sistêmicas tem sido alvo de diversos estudos na literatura. Com relação ao diabetes, essa associação tem sido explicada pela mudança na fisiologia dos tecidos, que pode reduzir a capacidade imunológica do indivíduo, aumentando a susceptibilidade a infecções. Dessa forma, a estimulação da inflamação local com liberação de mediadores inflamatórios estimularia a reabsorção óssea pelos osteoclastos, caracterizando o estágio mais avançado da doença periodontal. Este trabalho teve como objetivo avaliar clinicamente o efeito da terapia periodontal não cirúrgica em pacientes com periodontite e diabetes mellitus e em pacientes com periodontite sem o quadro de diabetes mellitus, atendidos no serviço de odontologia do Departamento de Odontologia da UFRN, utilizando para isso o tratamento periodontal não cirúrgico. O estudo foi executado de acordo com a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Foram utilizados como critério de inclusão do estudo pacientes parcialmente edêntulos que procuraram serviço da faculdade para tratamento odontológico e que sejam portadores de diabetes tipo 1 e 2. Os pacientes foram submetidos à terapia mecânica não cirúrgica, motivação e orientação de higiene oral. Os parâmetros analisados foram profundidade de sondagem, retração gengival, nível clínico de inserção e hemoglobina glicada. 43 pacientes foram distribuídos em 2 grupos, 26 no grupo controle, pacientes com periodontite sem diabetes mellitus, e 17 no grupo teste, paciente com periodontite e diabetes mellitus. Os pacientes foram analisados no período inicial de tratamento, o baseline, 3 e 6 meses após a terapia. Na análise estatística, o paciente foi considerado como unidade de análise. Nas comparações intergrupo, foi utilizado o Mean Whitening Test e para comparação intragrupo, utilizou-se o teste de Friedman. Com relação aos parâmetros clínicos, houve diferença significativa entre os grupos no índice de placa, sendo que essa diferença se extinguiu após o período de 3 e 6 meses da terapia. No entanto, a análise intragrupo mostrou uma redução estatisticamente significante no índice de placa no grupo teste, no decorrer dos períodos avaliados em comparação com o baseline. A redução no índice de placa no grupo controle foi estatisticamente significante, apenas entre o baseline e o terceiro mês após a terapia. No índice gengival não houve diferença significativa entre os grupos dentro dos períodos avaliados, porém, a análise intragrupo mostrou uma diminuição significante no índice gengival em ambos os grupos quando comparado ao período de 3 e 6 meses após a terapia com o baseline. Em relação à profundidade de sondagem, só foi encontrada diferença estatisticamente significante entre os grupos no baseline no período pós-terapia. Na análise intragrupo, mostrou uma redução significativa na profundidade de sondagem no grupo teste comparando os períodos pós-terapia com o baseline, diferença não foi observada no grupo controle. Em relação ao nível clínico de inserção e recessão, o grupo teste com controle não foi encontrada diferença significativa. O valor da mediana da hemoglobina glicada no grupo controle foi de 6,2, demonstrando uma diferença significativa com o grupo teste no período baseline. Na análise intragrupo, a hemoglobina glicada manteve-se estável durante todo o período de acompanhamento, oscilando entre 7,3% no baseline, 7,1% e 7,8% após 3 e 6 meses da terapia, respectivamente. O grupo controle apresentou um valor significativamente mais baixo do que o grupo teste no período baseline, sem alteração significante no grupo teste durante os períodos avaliados. Espera-se que pacientes diabéticos apresentem uma resposta lenta ou inferior ao tratamento periodontal. No entanto, os dados desse estudo demonstraram que os pacientes diabéticos foram capazes de responder adequadamente ao tratamento periodontal. Em relação ao índice de placa, os resultados mostraram uma melhora significativa após a terapia, tanto aos 3 quanto aos 6 meses de avaliação para ambos os grupos, e a diferença significativa que havia entre os grupos no baseline deixou de existir. O mesmo aconteceu com o índice de sangramento à sondagem. Embora a terapia tenha falhado em demonstrar alterações significativas nos parâmetros periodontais de nível clínico de inserção e recessão nas análises intragrupo e intergrupo, a profundidade de sondagem apresentou um comportamento diferente. Ainda que não existisse no baseline diferença entre os grupos, a terapia foi capaz de reduzir significativamente a profundidade de sondagem apenas no grupo dos diabéticos após o tratamento. Em adição à redução da profundidade de sondagem no grupo teste, resultou em diferenças estatisticamente significantes em comparação ao grupo controle, no grupo de 3 e 6 meses após o tratamento. Essa melhora dos índices periodontais em pacientes diabéticos está de acordo com outros estudos prévios. Portanto, o resultado desse estudo demonstra que o paciente diabético foi capaz de responder adequadamente ao tratamento periodontal. Portanto, o grau de severidade da doença
periodontal dos pacientes diabéticos e resposta positiva ao tratamento periodontal nessa pesquisa pode estar relacionada ao bom controle glicêmico que a maioria deles exibiam, pois quase todos apresentavam valores de referência sanguíneo dentro de uma faixa aceitável. Esses resultados também demonstram que o tratamento periodontal não foi capaz de melhorar o controle glicêmico nos diabéticos, apesar de ter melhorado os parâmetros clínicos durante os períodos avaliados. Portanto, a terapia periodontal nesses pacientes está indicada por razões de saúde bucal e não com a intenção de melhorar o controle glicêmico. Com a coleta e interpretação estatística dos dados, pode-se concluir que após 6 meses de avaliação, que houve uma melhora dos parâmetros clínicos periodontais em ambos os grupos, contudo, não se verificou uma diferença significativa entre eles. Não obstante, a terapia promoveu um efeito benéfico em relação à condição de saúde periodontal, melhorou os parâmetros clínicos periodontais em curto prazo, tanto em indivíduos diabéticos como em não diabéticos, não sendo possível observar uma melhora no quadro glicêmico dos diabéticos. A todos, obrigada.